Como colocar a cara na internet para atrair os seus clientes e impactar muitas vidas. Se você é terapeuta holístico, psicólogo, coach ou profissional da área de desenvolvimento humano, eu quero falar com você exatamente sobre um dos maiores medos da humanidade, que é o medo de se expor. Qual é o motivo que eu tenho que colocar a cara na internet? Qual é o motivo que eu tenho que ser visível? É um motivo muito simples. As pessoas geralmente acreditam que não precisam do seu trabalho. Elas acham que não precisam de terapia. Elas acham que não precisam. Então, se a gente colocasse assim, no leque de 100% das pessoas, menos de 1% vai falar assim, eu preciso de terapia hoje. Essa pessoa que vai falar isso, ela está numa depressão, ou ela está numa ansiedade crônica, ou ela recebeu um diagnóstico de uma doença. Só que a realidade é que 100% das pessoas deveriam fazer coaching, deveriam fazer terapia, deveriam fazer algum processo de desenvolvimento pessoal. Só que muitas vezes elas não são educadas para isso. Então o que você precisa fazer? Você precisa educar essas pessoas para que elas comprem o seu trabalho. Só que não adianta você educar essas pessoas fazendo uma postagem de uma frase ligada a um livro de autoajuda, porque isso não vai conectar. Não adianta você querer educar essas pessoas falando sobre a técnica terapêutica que você faz, porque isso não vai educar. Como você educa as pessoas? Você educa as pessoas através de um processo. Eu chamo isso de processo de visibilidade. O que é o processo de visibilidade? É se tornar visível para o seu cliente e o seu cliente perceber que ele necessita de você. Então isso é uma construção. É uma construção. E o que às vezes a gente não consegue perceber é que se a gente não colocar uma dessas peças do quebra-cabeça, ele não vai se montar. Então, como é que funciona dentro da metodologia que eu utilizo essa construção para o atendimento individual? A gente vai fabricar vídeos, a gente vai fabricar lives, a gente vai fazer todos os dias lives, vai fazer todos os dias vídeos. E qual é o intuito de fazer lives? Qual é o intuito de fazer vídeos? É o intuito de estar sempre aparecendo para o seu cliente. E você sempre vai fazer lives, sempre vai fazer vídeos, através de um tema específico. E quando o cliente começa a olhar para você, ele constrói confiança. Então compreenda que colocar a cara na internet e se expor não tem que ser o melhor para você. O meu cabelo tá feio. Mas é muito complicado. Mas vão me criticar. Não tem que ser o melhor para você. Tem que ser o que for melhor para o seu cliente. O que é melhor para o seu cliente? O que é melhor para ele? É você ficar invisível? Ou é você criar um processo de visibilidade? Então você vai produzir vídeos, você vai produzir lives e você vai chamar essas pessoas para uma sessão de entrevista gratuita. Sessão de entrevista gratuita. Quando você entrevista a pessoa e tem uma forma de fazer isso, tem um jeito de fazer isso, quando você faz a sessão de entrevista, a pessoa começa a perceber que ela precisa de você. E aí você inverte a polaridade. Enquanto grande parte dos terapeutas estão aí lutando para pegar um cliente, que estão ali se fazendo muito esforço para pouco resultado, quando você segue esse processo 100%, com consistência, com constância, a pessoa que se sente atraída, ela que quer comprar de você, não é você que está querendo vender para ela. E aí o que você faz? Você fecha com aquela pessoa. Então o processo é fabricar vídeos, fabricar lives, chamar as pessoas para uma sessão de entrevista e ali fazer o fechamento. Faz sentido que vale a pena para impactar vidas se expor? Se isso faz sentido, não leve isso como uma punição. Leve isso como um desafio para a sua vida. Então, se fez sentido para você esse vídeo, comente aqui e continue acompanhando o conteúdo da Escola de Heróis Treinamentos. Eu sou Diogo Hudson, responsável pela Escola de Heróis Treinamentos, uma formação para terapeutas do novo milênio.